Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Corecast, o nosso podcast oficial do Corecon. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, que é assunto de fomento. E temos aqui um convidado muito especial, ele que tem feito aí um excelente trabalho, batendo recorde aí de atendimentos a principalmente aquelas empresas que precisam de créditos, microempresários, não só em Manaus, como todo o Amazonas. Foi condecorado pelo Corecon no Economista do Ano. Está dando o prazer de estar aqui conosco hoje, presidente da AFEAM, Marcos Vinícius, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, teus webnautas, Marcos Evangelista, nosso xará. Em nome do Governo do Estado e da Agência de Fomento, estamos aqui para debater, comentar a nossa aplicação do crédito nos últimos 4 anos, enfim, falar sobre o crédito, um crédito produtivo, um crédito diferenciado para todo o nosso Estado, em todos os setores da economia, setor primário, secundário e terciário. Temos N linhas de crédito que dá sempre para alguém se encaixar, aquele empreendedor que já tem uma veia aí diferenciada, principalmente os micro e pequenos negócios, e acreditamos muito, é a determinação do nosso governador, Wilson Lima, investir nos micro e pequenos empreendedores do nosso estado, tanto da capital quanto do interior, principalmente. Legal, seja muito bem-vindo, Marcos. Estamos aqui dividindo também a bancada com o nosso ex-conselheiro federal, nosso ex-presidente do Corecon, conselheiro Erivaldo Lopes. Seja muito bem-vindo, Erivaldo. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Márcio. E por último, e não menos importante, nosso vice-presidente, presidente também do nosso Clube de Vantagem, Márcio Paixão. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com todos os colegas, um prazer ao presidente Marcos, ao outro presidente Marcos Vinícius e ao ex-presidente Erivaldo, também nosso sempre conselheiro aí, decano aí de muitas lutas do Corecon. Estamos aqui para abrilhantar e contribuir, ajudar no debate. Vamos iniciar falando um pouquinho desses últimos 4 anos, Marcos, fazer um resumo, como é que foi lá à frente da AFEAM, com essa pandemia que foi difícil para todo mundo, mas você conseguiu aí driblar e atender aí centenas de empresas que precisaram de crédito. Você pode fazer um resumo para a gente desses últimos 4 anos? Com certeza, presidente. Nós saímos naquele momento difícil, 2019, retomada da economia, enfim, de transição de governos, e nós tínhamos todo o atendimento diferenciado, era de forma presencial, e aí nós podemos falar das nossas antigas ações itinerantes de crédito, que era a forma de acesso ao crédito, principalmente no interior do estado. Eles iam uma vez, a FEAM ia lá com a equipe técnica e fazia o crédito naquela região, naquele município. E só voltava no ano seguinte. Então, era muito... A operacionalização em si era muito trabalhosa, muito maçante, E com o advento de tecnologias, e a pandemia é o fruto que a gente tirou disso aí, Foi o grande desafio lá depois de 16 de março, primeiro decreto do governador, em função do lockdown, na primeira alça epidêmica, nós tivemos que nos reinventar. E todo o time da FEAM criou um produto chamado Portal Cliente, de forma de acesso rápido na internet, de forma muito precária, Erramos muito, realmente, aprendemos com nossos erros, foi um aprendizado mesmo, utilizamos nossos canais de ouvidoria, nossas redes sociais e fomos moldando esse nosso sistema, o Portal Cliente, de forma que foi ficando muito responsivo, intuitivo, Então fomos, é um processo, a OMC, a oportunidade de melhoria contínua que empregamos lá na nossa gestão. E conseguimos lá em 2020 ainda fazer quase o mesmo, um pouco mais do que o número presencial, que eram 9 mil operações. Mas 2021, mesmo na segunda alça de pandemia, nós fizemos mais de 21 mil operações. E aí saímos de um volume de 2019 de 71 milhões, passamos para 2020 para 115, em 2021 fomos para 185, e ano passado chegamos a 200 milhões aplicados. Somando nesse quadriênio aí mais de 572 milhões, Mais de meio bi injetado na economia realmente, fazendo o dinheiro circular nas atividades que tanto em função de várias reuniões que tínhamos no CICC, o governador muito preocupado, ouvindo muito todas as lideranças, todos os setores da pequena indústria, os pequenos comerciantes, e aí na pandemia
uma indústria que eu chamo que foi muito afetada foi os prestadores de serviço, o entretenimento. Né? E aí começou a se sobressair as prestadores de serviço no ramo de médico. Aí veio os fisioterapeutas, as clínicas, os laboratórios. Então a FIAN começou a incrementar. E graças a Deus, não sabíamos disso realmente, tivemos um crescimento na arrecadação e todos, como é de conhecimento dos nossos colegas aqui economistas, que a FIAN operacionaliza o Fundo de Apoio a Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social. E aí é oportuno também falar que logo essa semana, né, ontem a nossa Zona Franca de Manaus, e o por que não chamar de Zona Franca do Brasil, completou 56 anos, Erivaldo. E aí a FIAN trabalha com os incentivos, através que as empresas estão aqui, elas recebem incentivos fiscais e extras fiscais. Elas contribuem para o fundo da micro e pequenas empresas. Com isso, ficam dos 6% que elas contribuem, em cima do crédito estímulo, nós ficamos com 3% para fazer as operações de crédito. Presidente, me permita, acho que aproveitando essa história, é importante dizer que como foi criada a FEAM, a partir do antigo BEA, né? Talvez falar um pouquinho desse início, porque a gente fala FEAM, parece que não, tem uma história aí da criação, né? Veio a carteira de crédito do BEA e aí... É importante o que você falou, eu vou fazer uma contextualização também breve. Em 98, teve a federalização dos bancos estaduais. Correto. E tinham que sair do sistema financeiro nacional, que é altamente regulado, é um dos sistemas, dos melhores sistemas que existe no mundo. No mundo. O mais importante da América Latina, sem sombra de dúvida. Certo. Então ele melhorou muito a governança, a compliance, e tinham que sair os bancos estaduais. Em função de intervenções de governadores financiando suas campanhas, enfim. Tem N situações algumas que eu não vou... ingerências da história, né? Isso, que a gente vai deixar para lá. E aí foi criada exatamente por força de lei lá em 98, e no dia 2 de setembro de 1999, foi criada a Agência de Fomento do Estado, começou a funcionar. E ela assumiu, Erivaldo, a carteira de desenvolvimento do setor produtivo do Banco do Estado do Amazonas. Antigo BEA, né? É o antigo BEA. Nossos amigos lá do interior sabem o que é BEA, todo mundo já ouviu falar. Exatamente, né? Inclusive, isso mesmo. E aí nós assumimos essa carteira, que nós chamamos de Operações do GEA, que é do Governo do Estado. E aí a FIAM começou a nascer ali em 99. Embrionária, fez poucas operações, 100 e poucas operações, e começou a trabalhar. E com isso também era o BEA que operacionalizava. Sim. O fundo, que foi criado lá em 92 para 93, ele começou a operacionalizar esse fundo de apoio às micro e pequenas FMPS, empresas, né? o FMPS. Então, e aí nós continuamos dando seguimento a isso. Só pode ter, é importante destacar, só pode ter uma agência de fomento por unidade de federação. Ainda tem alguns bancos estaduais funcionando aí no resto do país, poucos, no máximo 4. Né? E criou-se aí as agências de fomento. Ela trabalha no segmento 4 do Banco Central, o S1, que o Banco Central classifica, são os grandes bancos, S2, os bancos de desenvolvimento maiores, S3, os bancos comerciais, S4 estão as agências de fomento, S5, as cooperativas de crédito. Então, é esse segmento aí que é o segmento 4 que a agência atua. Nós somos financeira não bancária. Não bancária. Não bancária por quê? Ninguém não capta dinheiro das famílias, ninguém não capta dinheiro das empresas. Ela administra fundo ou tem seus próprios recursos, que nós chamamos lá uma linha maior, que é recursos próprios. Recursos próprios. Por isso que eu tenho taxa um pouco maior em relação aos fundos. As nossas taxas do FMPS são taxas subsidiadas, que o governo do estado, por ele injetar recursos na FEAM, consegue ter a melhor taxa do mercado. Sem sombra de dúvida, as melhores taxas. Porque o objetivo é desenvolver, né? O objetivo não é ganhar dinheiro, a instituição não é como se fosse uma instituição privada. Né? Mas eu tenho autonomia administrativa e financeira. A função social, e aí Márcio, que a gente tem que destacar, o papel da agência como função social, de geração de ocupação e manutenção de ocupações econômicas. Sim. Entendeu? Isso que é importante destacar. Gera emprego e renda. Sim. Nós temos a nossa metodologia que cada financiamento nosso geram no mínimo 3 ocupações além da principal. Claro que tem empresas que
padaria de maior porte, ele tem 3, 5, 10, 20 funcionários. A gente sabe disso, mas na média é isso. Cada operação gera no mínimo 3 ocupações econômicas. Então, no quadriênio, fazendo uma conta aí, foram mais de 150 mil ocupações mantidas ou geradas em todo o nosso estado. E há de se destacar também, se vocês me permitam, é que o FMPES é preconizado na nossa Constituição Estadual que nós temos que aplicar 60%, Erivaldo, no interior do estado, nos 61 municípios. É essa que é a principal função. Grande desafio, né? E o modelo exitoso do nosso polo industrial. Ela contribui com a preservação, manter o homem lá do interior lá. Nós temos que dar condições, né, para as pessoas menos favorecidas, que quem hoje quer ficar morando no interior. A gente sabe da precariedade. Está o êxodo, né? O êxodo rural, exatamente. Ele foi criado com essa concepção. Então, se você vai olhar realmente a finalidade principal é essa, manter as pessoas lá. A gente sabe que Manaus cresceu de forma, tá uma conurbação, enfim, de forma desorganizada. Sabemos aí, né, onde tem 50%, né, da população está aqui em Manaus. Em uma única cidade. E a economia mais de 90%. Mais de 90%, altamente concentrada. Então, nos 61 municípios, esses 10%, a FEAM contribui sobremaneira. Eu queria deixar destacado aqui, presidente, essa contribuição que se faz o governo do estado e fazendo valer que há mais de 9 anos nós não atingimos isso. Em 2019 eu não atingi 60% no interior do estado. Em 2020 também não. Bati na trave, foi 69%. Em 2021 e 2022 nós aplicamos respectivamente 73% e 73,5% do recurso do fundo no interior do estado. Quando você fala interior do estado, é região metropolitana ou são os outros municípios também? Todos os 61 municípios, além da região metropolitana. Muito legal. Erivaldo, algum questionamento? Eu queria perguntar, aproveitar aí, porque eu tinha anotado aqui. Erivaldo, fala aqui próximo do... Eu queria perguntar, porque eu tinha anotado aqui, e você falou, e eu queria me oportunizar desse momento. Considerando o teu volume aplicado, qual o percentual, você já falou aí, mas se você puder dar mais ênfase nisso, o percentual destinado a capital e interior. Isso já tem uma regra, né? Sim, que é 60% deve ser para o interior do estado. E mas, 40% capital. Mas, e eu sei que vocês devem estar cumprindo isso. Mas considerando esse percentual, tanto a capital quanto o interior estão de fato sendo atingidos esses objetivos? Sim. É de acordo, porque nós somos demandados, né, em relação aos negócios. Hoje o crédito, né, nós temos alguns parceiros técnicos, setor público, tanto do setor público quanto do setor de sociedade civil, enfim, algumas autarquias que também eles levam esse crédito. Além de nós profissionais, os consultores, e aqui é oportuno falar também dos consultores, né, que atuam nesse mercado. Tá? Estamos, hoje é demandado isso através do nosso site, entendeu? Aí por exemplo, vou dar um exemplo básico, que é o Sebrae. O Sebrae ele tem N produtos que ele faz um acompanhamento de negócio a negócio, ele desenvolve cada um acompanhamento empresarial. E lá, entre o leque deles, eles ofertam essa parte do crédito, né? Além do treinamento, capacitação. Oferta a parte do crédito, considerando a carteira da FEAM. Isso, é um dos leques, né? Que ele não só trabalha com a FEAM. É um dos produtos dele. É um dos produtos, né? Enfim, é só para mostrar isso. Mas o papel, sim, Erivaldo, a gente entende que chega na ponta, assim, para quem realmente precisa. Porque as agências de fomento, elas foram criadas para isso, para fazer a inclusão também social e financeira dessas pessoas. Nós temos um produto chamado Crédito Solidário, com taxas de juros de 0,5% ao ano. Qual é o valor de recurso? Até R$3.000, nós vamos destinar R$3 milhões para esse público. E eu não faço nada sozinho. Até R$3.000 é o máximo. É o máximo. Aí é um público que está em alta vulnerabilidade social, é diagnosticado pelas assistentes sociais do nosso Fundo de Promoção Social.
O governo hoje do Estado é muito integrado, presidente. A gente trabalha muito, né, integrado, junto com outros parceiros. Nós temos a Secretaria de Assistência Social, estamos no meio das mulheres, enfim, o mês de março chegou. Nós temos o Crédito Rosa, que é operacionalizado pela Secretaria de Assistência Social, onde também oferta para as mulheres que passaram por algum problema, enfim, alguma situação aí grave na vida, enfim, que, sei lá, tem N exemplos aqui que eu não vou citar. Estão todos dentro desse limite máximo de 3 mil. Solidário. Não, aí é outro produto, né? O outro já é até R$8.000 para a pessoa física, para as mulheres, que é o Crédito Rosa. Eu falei no Crédito Solidário que vai até R$3.000 para aquele público mais simples, mais humilde, que está ali na periferia realmente, que está naquela situação de vulnerabilidade social, que precisa, vou dizer, precisa de um carrinho de churrasquinho, que precisa comprar um picolé, que precisa vender uma água em frente de um local de eventos, que precisa realmente diagnosticar essas pessoas pelo Fundo de Promoção Social e faz esse crédito, entendeu? É eles que fazem isso. Vai tipo uma triagem ali, dá uma checagem, né? Assistentes sociais. E nós temos um outro que é muito fantástico, se me permitam aqui divulgar, que é o da Sejusc. Nós temos o idoso empreendedor, que é aquela pessoa que realmente ainda mantém uma ocupação econômica, alguma atividade produtiva, um pequeno comércio na frente da sua casa, que precisa sobreviver. Nós temos as costureiras que estão aposentadas e elas estão inscritas naqueles programas de idoso junto aos centros de convivência da família, N centros que tem da Sejusc que são gerenciados, e essas pessoas também empreendem. E a Sejusc também oferta juntamente, faz o diagnóstico, vai fazer a visita. Outro produto com a Sejusc, e aí é uma bandeira que eu levanto por ser pai de uma criança especial, é o Mais Inclusão. Existe N mães, Erivaldo e Márcio, que são catalogadas, né, na Secretaria de Pessoa com Deficiência, é um trabalho lindo que a Sejusc faz, que hoje já tem até uma carteira de identidade dessas pessoas, dessas crianças, por exemplo. Especiais. E ela precisa levar para um centro de reabilitação, para fazer uma fisioterapia, uma fisioterapia na água, enfim, né, uma fonoaudiologia, mas ela tem um outro horário que ela tem que estar em casa cuidando dessa criança. Ou dessa pessoa que hoje já são adultos. Adultos, né? E aí elas precisam empreender. Precisam o quê? Sobreviver. E montam ali na frente, de repente ali naquela rua tem uma escola, por exemplo. Aí você monta uma mini papelaria, uma mini doceria, vende seu sorvete, seu refrigerante e empreendem. E aí essa Sejusc também oferta, que é o produto Mais Inclusão. A FEAM, ela atinge tudo, que está aí no nosso portal, no nosso site, presidente, que eu queria já deixar aqui, que é o www.afeam.am.gov.br. Márcio, só um comentário. Eu acompanhei o seu lançamento e, assim, primeiramente, parabenizar, porque você que está nos assistindo, pelas palavras do presidente, você percebe que há uma preocupação pelo social muito grande, antes não vista, né? Antes, muitos anos atrás, você não via muito isso, principalmente ali na FEAM. Agora, eu te fazer uma pergunta, Marcos. Como é que você vai conseguir braço? Né? Eu estou vendo aqui as linhas fantásticas, né? Muita coisa nova, inclusive a questão solar que a gente vai falar mais na frente, mas eu vi aqui que tem muita coisa, né? Acabamos de receber uma cartilha. Encontra onde essa cartilha? No site? Tem no site de forma digital e nós estamos distribuindo também através dos nossos parceiros. Legal. Enfim. Então aqui tem várias linhas. Como é que a FEAM vai conseguir braço para conseguir fazer todas essas aplicações aqui? Agricultores, pecuárias, pescadores, ela se preocupou praticamente com vários segmentos da nossa sociedade. Como é que tu vai... É um desafio, não é? Eu estou entendendo que isso vai ser um desafio muito grande. Como é que vocês estão pensando em atender tudo isso aqui? Aí nós vamos por setor, vamos segmentar agora. O setor primário, por exemplo. O setor primário, nós temos o braço do governo do estado, que é presente nos 62 municípios. IDAM, né? Que é o IDAM. Né? Ele tem 73 unidades locais. Aqui em Manaus ele tem 3, então tem alguns municípios polo, ele tem 2. Ali em Talvez Parintins, é um dos poucos órgãos que estejam presentes. Além da SEDUC, além das delegacias, enfim. Tem, o governo do estado ele se faz presente além dos hospitais, então tem tudo isso. Mas o IDAM é realmente que faz presente lá em cada município. E todo presidente, Marcos,
no setor primário, os produtores rurais eles são assistidos, eles têm assistência técnica, eles têm uma carteirinha de produtor rural, eles são avaliados, e esses projetos todos do setor primário, da agricultura, avicultura, pecuária, todos os segmentos, as empresas rurais, nós temos as agroindústrias, todas elas são responsáveis por elaboração do projeto técnico de viabilidade técnica, econômica e financeira, é o IDAM. E aí vem no setor secundário, aí vem a parte das pequenas indústrias, né? Ninguém não atende as indústrias do polo de Manaus, não temos recursos para isso. Mas nós atendemos as pequenas indústrias. E aí nós estamos falando das pequenas panificadoras, mercearias, micro e pequeno, né? os micro e pequenas, e pequenas indústrias. Comércio. Aí seria os torneiros mecânicos, que é um prestador de serviço, Certo. que tem ali uma fresa, um torno. Nós temos N prestadores também de serviço, que é esse que é o Uma público. velaria. Uma velaria, enfim, isso mesmo, Márcio. E aí a gente atende também até aqueles que são ligados ao Promóveis, ao programa de realização de fabricação de móveis escolares no interior do estado. Nós temos o programa de Para regionalização carteira, da... né? Carteira escolar. Isso, as carteiras. Precisa CNPJ desse pessoal? Não, esse pessoal pode ser atendido como pessoa física também. Aí eu tenho um limite para as pessoas Certo. físicas, que o Banco Central determina que seja o microcrédito, Erivaldo, que é até R$21 mil. E nós temos as empresas, que hoje, né, nosso limite, em relação ao ano passado, nós tivemos um up muito grande, um upgrade aí de o dobro do valor. Passou de até 100 mil para 200 mil. Marcos, é o seguinte, ó, eu realmente, como o Marcos está falando aí, as linhas são diversas em segmentos. Fala próximo Mas- do microfone. Mas vamos aqui considerar umas pessoas que, por exemplo, elas, na medida que a economia foi se modernizando, você vai tendo dificuldade para enquadrar certos profissionais dentro de um parque fabril, dentro de uma indústria, por exemplo. Muitas pessoas foram ficando desempregadas por conta da tecnologia que foram incorporadas no sistema de produção. E aí esse pessoal ficou no mercado sem trabalhar na sua profissão, dentro empregado. E aí esse pessoal, muitos deles foram para o empreendedorismo. E aí onde entra, por exemplo, a importância da AFEAM, considerando profissionais liberais. Esse pessoal aqui, profissionais liberais, eles são qualificadamente, vamos imaginar que eles são qualificados, né? Pessoas que têm qualificações técnicas, profissionais, mas eles precisam estar habilitados com o CNPJ também. Qual o limite que se enquadra o profissional liberal? Por exemplo, outra linha de destaque. Eu vou dar um exemplo bem básico. A gente tem um produto também chamado, vou já te responder isso, que é o AFEAM Odonto. É para aquele estudante de odontologia que precisa e requer de um aporte, Erivaldo, para estudar. Do terceiro período em diante até o 10º, ele requer uma necessidade de Curso aporte. muito caro, né? Um curso muito caro. Tem os materiais, né? Que são muito Ele caros. precisa dos Os instrumentais. instrumentais. Para cursar do terceiro até o 10º período. E esse limite pode chegar até 21 mil. Essa pessoa que a gente chama o FIES para o instrumental, para ele, para os estudantes. Já foi um produto lá atrás, não foi criado na nossa gestão, mas é muito exitoso. E aí essa pessoa se forma, Erivaldo. Ele tem 2 anos de carência, taxas de juros de 4,5% ao ano. E após ele se formar... Fantástico, né? E após ele se formar, ele já vira o quê? Um odontólogo ligado ao Conselho Regional de Odontologia. Você tem o CRO e ele já tem uma linha. E a carência dele é quanto para ele? 2 anos. 2 anos depois de pagar. formar. 2 Depois anos de de forma. formado, ele começa a pagar. A partir de 2 anos. Isso. Formado. Até 48 meses para ele pagar. Muito bom, muito Entendeu? bom. Mas Esse é um produto. Mas aí o profissional Produto que liberal, é ele uma mãe, já né? se formou. Porque Há exemplos, nós, os economistas, eles se enquadram aí nessa linha. Como temos os advogados, como temos contadores, como pessoa física se forma, todos, ele está né? ligado a todos os profissionais liberais. Como eu falei no tempo da pandemia, os fisioterapeutas tinham que comprar o material para utilizar na pandemia para fazer os exercícios, enfim. Né? Então, toda essa gama de profissionais liberais, devidamente, né, inscrito no seu conselho, estando com as suas atividades
né, Dia. de lei e tal em dia, enfim, os pagamentos, tudo. No caso, esse profissional liberal. É esse daí. Esse outro que ficou, vou dizer que mudou a forma em função do novo modelo de sistema de produção, em função da robotização das linhas de produção, um exemplo que tem no nosso... Ou ele virou realmente profissional liberal, que a gente chama, é esse que está regulado. Esse daí é um profissional autônomo, ou ele vai ficar na informalidade, aí ele vai criar uma parte de comércio, ele vai fazer um curso, por exemplo, no CETAM para fazer manutenção, se capacitar para fazer manutenção em ar-condicionado, em limpeza de ar-condicionado, por exemplo. Aí essa pessoa também ele tem linhas, né, como autônomo, para ele empreender e fazer as limpezas, né, de O limite dele é para quando? Até 21 mil como reais. autônomo, 21 mil. Mas sem avalista, que é o primeiro financiamento, chega a 8, que a gente costuma dizer, né? A gente vai aumentando. Vai escalonando. Crédito quer dizer pra gente, crédito tem que ser oportuno Sim. e tem que ser na dose certa. Igual remédio, não pode ser nem menos, E nem mais. importante esclarecer aí que você falou com relação aos conselhos. O profissional liberal, para ele se qualificar para o crédito, ele precisa estar regular no seu conselho de classe? Perfeito, é isso mesmo. Ele tem que estar todo regular, né? Tem que estar em dias, a gente pede, né, o pagamento da inscrição, pede uma CND que ele tenha. Perfeito. Tá? Seja qual área for, se ele é um enfermeiro, se ele é um advogado, se ele é um economista, um engenheiro, o que for. Né? Qualquer um, contador, administrador, enfim. N profissionais liberais, aí a gente financia. Então, eu não consigo realmente fazer nada sozinho. E já voltando um pouco, a pergunta lá do nosso presidente Marcos, evangelista, é dizer que a FIAN, eu tenho hoje 11 parceiros técnicos, que a gente chama, que não é só por onde entra o crédito, é onde eu consigo atender toda essa gama de linhas que o governo... Parte social, a parte social, a parte do setor primário, que é o agro, o Mais Você, enfim, as empresas, os microempreendedores individuais, que tem o Sebrae fazendo as inscrições do pessoal, formalizando, ele já oferta o crédito, enfim. Aí eu tenho N parceiro, eu tenho uma Ciama que está no interior do estado fazendo grandes projetos e menores também. Aonde ela está fazendo também agora essas ações, né, de capitanear clientes também para a FEAM. E é com isso, e aí eu não falo só a FEAM, aí eu falo por trás aqui, o governo do estado está com a sua política de desenvolvimento econômico e a agência de fomento, ela é um braço hoje muito forte, né? Nós temos essas medidas de estímulo econômico, de chegar a fazer na ponta tudo. Presidente Marcos Vinícius, se me permite, eu acho que é oportuno agora essa pergunta. A gente tem sido muito demandado lá no Conselho e é importante que fique claro aqui. Afinal, quem pode entrar com um projeto, quem que pode entrar com uma proposta? Eu sei que depende do volume de negócios que você vai pedir. Eu acho que tem que ficar claro assim, é um profissional que tem que fazer a proposta, o empresário procura um consultor, tem os parceiros técnicos. É importante que o senhor dê um overview aí sobre essa questão. Ok, isso aí é muito latente, né? Quem são as pessoas que a gente pede? A FIAN não faz credenciamento, né? Nós saímos dessa seara que vai ser mais uma, eu vou dizer aqui a palavra, uma salada para administrar isso. E nós não temos tempo para isso. Então, hoje, o que a gente aconselha? Realmente, procure nossos parceiros técnicos, procure qualquer profissional liberal que esteja devidamente regulado, né? Esteja apto, registrado junto ao conselho, que seja aquela pessoa de confiança, que estudou, exatamente. A gente indica, né? Assim, a gente não pode dizer, olha, vai lá no Conselho Regional de Economia pegar. Não, vai lá no Conselho Regional de Administração pegar a orientação. Vai lá no Conselho, são qualquer um da confiança desse empresário. Aí nós temos toda a gama de contadores, temos a gama dos economistas, todos nossos colegas, como eu também sou economista, que valoriza a profissão, é um profissional bem qualificado para fazer isso, para fazer prospecção. Também nós temos projetos desde o pequeno ao maior. Se for uma implantação, é importante destacar também que a FIAN financia projeto de implantação. Ela não financia só quem está em atividade, não. A gente faz implantação, modernização, ampliação, qualquer que seja. Seja você pessoa física, seja você pessoa jurídica. Então, de acordo com nossas linhas de crédito,
há sempre uma adequada. Mas é importante deixar bem claro isso, tá? Que esses profissionais é o que a gente prefere que realmente sejam habilitados junto aos seus conselhos, que tenham as suas prerrogativas legais de exercer aquela profissão. É aquela história, né? A do cada um no seu quadrado. Cada um atua nesse segmento de forma mesmo que possa, eu quero que tenha acesso os empresários do nosso estado, os pequenos negócios, e aí nós estamos falando de uma gama enorme. Os micro e pequenos empresários do nosso estado, eles têm uma oportunidade de contactar, de entrar através desse profissional no nosso site, e ele já tem essa habilidade, né? Como eu já falei aqui, eu dou alguns exemplos, né? O cara que tem uma panificadora, ele sabe ali fazer a panificação, ele sabe gerir um negócio desse, mas ele não está toda hora olhando um e-mail, ele não tem essa habilidade de baixar. Ele entende tudo isso, mas ele não tem essa expertise, essa habilidade de anexar um documento lá, de transformar no PDF, de ter todo um cuidado de tirar as CNDs dele. Eles às vezes esquecem, estão com um problema muito grande, os microempreendedores individuais esquecem de pagar aquela declaração, a DAS dele, mensal, Erivaldo. Isso causa um transtorno para ele lá no futuro, porque ele esquece de pagar mensalmente. Mas por que acontece isso? Ele é profissional na área dele. Faltou assessoria, né? Faltou uma assessoria, uma consultoria, né? Da importância de ter um profissional qualificado. Exato, que é aí que entra os profissionais. Aqui, né? Só para deixar claro para você que está nos assistindo, a FEAM tem os parceiros técnicos, mas na área de crédito, o engenheiro, o administrador, o contador e o economista são os profissionais capacitados, né, que pode operar Banco da Amazônia, Caixa Econômica, qualquer banco. Então, esses profissionais podem também atender seus clientes com os produtos da FEAM. Acho que a grande recomendação é essa. Exato. O empresário, para ter uma maior segurança numa operação vis-à-vis, que é um crédito, né? O volume financeiro, o ideal, né, é recomendável que procure um profissional habilitado. E é claro, agora falando pelo Corecon, de preferência um economista. Né? Erivaldo. O presidente Marco Vinícius não pode falar, mas é economista também. O que eu queria falar é o seguinte, eu achei importante você falar da questão da chegada na FEAM. Você chega aqui em Manaus, você tem um balcão, você tem uns funcionários que estão recepcionando as pessoas, você tem um site, né, para recepcionar as pessoas, seus clientes. Aí chega lá a pessoa física, chega lá a pessoa jurídica, através desses intermediadores, que são consultores. Agora, no interior, como que eles chegam? É só através do portal, ou tem algum balcão, ou tem algum interior que tem algum balcão, ou é através desses parceiros que você falou? A agência de fomento também ela faz a interiorização, tá? De forma presente. Como nós temos os postos de atendimento. Aí nós temos nos grandes polos, né? E aqui, ao lado aqui no Rio Preto da Eva, nós temos Itacoatiara, um posto de atendimento, nós temos em Parintins. Você tem funcionários lá? Então. Temos lá. Posto fixo que ele está falando, a própria FEAM, né? Isso. Mas eu vou te dizer como que é a forma de acesso realmente. Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Manicoré e Rio Preto da Eva. São 6 postos de atendimento. Nós temos nossos coordenadores, concursados, enfim. Está equipado lá para fazer proposta de crédito. Mas hoje, Erivaldo, nós não atendemos mais presencial. Se eu fosse atender presencial, hoje eu não fazia mais nem 10 mil operações. Entendeu? Tudo é pelo site. Nós estamos lá de forma presencial dentro da FEAM e desde a pandemia nós temos uma retaguarda de pessoas fazendo a conferência, o atesto de documentação, a validação daquilo, entendeu? Fazendo a análise e depois fazendo a contratação. E hoje com a tecnologia que inovou com a assinatura digital, que é o final do processo, então está muito rápido, ele recebe ali e tem que dar uma senha, enfim, para fazer a assinatura. Se somos nós dois os sócios, se tem um avalista, um terceiro co-obrigado, todos nós assinamos e é devolvido instantaneamente através de uma funcionalidade muito boa, através da Adobe Reader, né, que é uma funcionalidade que tem dentro do Microsoft. Então foi uma sacada muito boa com a equipe, né? E aqui isso dá agilidade e segurança, né? Muito, é importante. Eu quero até parabenizar todo o time da FEAM, nossa equipe de TI, enfim, toda a nossa área operacional, nossa área técnica, nossa área de controles internos, né, de auditoria.
Então, enfim, a nossa ouvidoria, que a FIAM utiliza muito a ouvidoria como forma de gestão, e eu consigo moldar e criar um produto, né, de acordo com a necessidade dos clientes. Né? E aí, hoje, Erivaldo, nós não fazemos mais atendimento presencial. Mudou. E no meu conceito, não volta mais. Né? Eu sei que tem a parte fria por ser no site, mas estamos buscando essa inovação e de forma também que não atrapalhe o cliente, porque a FIAM trabalhar de 9 às 15. Aí você que era no comércio, tu está nesse horário o quê? Trabalhando. Não pode e fechar. como que você não poderia fechar? Entendeu? E pelo site não, à noite você faz em casa, ou você passa aquela documentação, volta a falar para o consultor, entendeu? E o consultor que faz todo esse mecanismo. Tudo através do site. Então é uma forma bem rápida, didática, de a gente evoluir. E foi com isso, foi um aprendizado que tiramos dessa pandemia. Eu queria também me oportunizar para fazer uma lembrança, quando eu estive presidente do Conselho de Economia, das vezes que eu fui na FEAM visitar os presidentes anteriores, eles fizeram questão de nos mostrar um parque de capital, de máquinas e equipamentos, bem de capitais, que eram, infelizmente, devolvidos para a FEAM por conta da inadimplência, né, das pessoas, das empresas. Como que está esse nível hoje de adimplência e inadimplência? Tá, isso aí acontecia no passado, né? As garantias eram todas, por exemplo, você financiava um freezer, aí se botava lastreado aquele freezer lá no título de crédito que era o lastreado. Aí eu dava problema, tinha uma dificuldade de pagar, aí devolvia, vai pegar um freezer depois de 2, 3 anos, 4 anos de uso. Era o freezer que tinha tampa de vidro, já havia essa tampa de vidro. Virava uma sucata. Virava uma sucata. Por isso ficava esse parque, como você falou. Não pegamos mais isso como garantia, ou pegamos aval, nós temos um limite, linha de corte, pelas nossas metodologias de análise, aonde é que tem o gargalo. Faz aval cruzado? Não fazemos mais também, paramos. Né? Mas o que nós estamos fazendo? Algumas dispensas de garantia, que eu costumo dizer os degraus que a gente sobe. Primeiro financiamento, tu tem um limite de 8 mil. Quando tu pula para o segundo financiamento, vai para 12. Quando você pula para o outro, vai para 15. E até tu chegar aos 21 como pessoa física. De acordo com a experiência de crédito, né? Crédito quer dizer o quê? Confiança. Confiança. Crédito quer dizer colateral. Crédito quer dizer capacidade de pagamento. Isso aí são os pedagógicos dos 6 do crédito. Tem os 5 6 do crédito. Enfim. Então, o crédito, ele traz isso e nos trouxe essa experiência. Nós não pegamos mais. A inadimplência, nós saímos de 21 em 2018, 2017, para hoje está 6%. Uau. De janeiro. Muito bem. Eu estive em 2021 com 3%. E aumentou o dobro para 6%? Não, mas é em função do volume de operação. O volume aumentou, né? Nós dobramos. O universo é muito maior. Né? Isso, com certeza. E aí a grande sacada também que aprendemos, Erivaldo, e aí foi o Banco Central que flexibilizou isso desde o tempo da pandemia, com 50% do seu crédito pago, presidente Marcos, aquele cliente tem a oportunidade de pegar o outro financiamento. Não quer dizer que ele vai ser endividado, não. A gente verifica até aquele limite dele, desconta aquilo lá, né, da capacidade dele, faz parte, mas nós não liquidamos. É o cliente mesmo, de livre e espontânea vontade, o Erivaldo. Ele vem e paga. Ele não fica com 2 obrigações. Legal. Ele liquida aquele anterior e fica com o segundo. E daqui a pouco ele quer pagar rápido para chegar nos 50% para ir para o terceiro. E aí a grande metodologia que a gente chama de um cliente da FEAM com 2 financiamentos liquidados, ele se torna o quê, Erivaldo? Cliente especial. Cliente especial. Da agência. E o que significa ser cliente especial da FEAM? Você tem prazos maiores, você não tem hoje taxa de juros, porque as nossas taxas de juros são muito baixas, mas vocês têm limite maior e sem garantias. A confiança vai... Tem condições melhores, né? Isso, condições especiais. O relacionamento, né, te leva a isso. Aí ele vai lá para aquele 3º, 4º degrau. Isso é uma forma até de premiar o adimplente, né? Exatamente. Estamos certificando, né? Criamos essa metodologia desde 2020 com o governador Wilson Lima, certificamos já muitos clientes, né? E nós temos experiências exitosas, né? Eu costumo dizer, quem começa a trabalhar com a FEAM e vai crescendo, Erivaldo, ele não sai mais. Ele sai sim dos bancos comerciais. Ele tem os bancos comerciais como meio de pagamento ali para fazer suas transações. Ele tem sua maquininha ali,
né? Enfim, para fazer venda de cartões, enfim, mas a parte de financiamentos, empréstimos, todo, ele fica com a agência de fomento. Primeiro, taxas. É o grande diferencial. E hoje nós conseguimos até aumentar o prazo para 36 meses. Com isso, a gente começa a ter esse dinamismo, né, de aplicação de crédito, de retorno principalmente. Nossa taxa de retorno, em dezembro, nós batemos um recorde histórico nesses 20 e poucos anos da FEAM. Tivemos 96% da nossa taxa de retorno. Né? Então, assim, a gente fez uma campanha, vamos fazer outras campanhas. Eu quero baixar realmente esse limite de 6% de inadimplência, Edivaldo. Eu quero manter abaixo de 5%, que a gente entende é o mais satisfatório. Mas com isso, criamos também, na forma de concessão, nós temos toda a flexibilidade de fazer essa concessão do crédito. Mas na hora também de cobrar, nós somos um leão. Um leão no bom sentido de mandar para título de protesto. Mas eu digo, a FEA não foi criada para isso. Né? Então, assim, para indicar alguém para o Serasa, eu digo, não, quem vai dizer o seu comportamento, se você vai ser cliente especial da agência de fomento, é esse comportamento. Pague, honre seu compromisso, que você vai só ter o quê? O crédito, né, disponível o ano todo, 24 horas por dia, enfim. A FEA já teve algum refis, uma espécie de refis, não? Não fiz. Já tivemos já no passado, lá atrás, né? Hoje nós temos algumas situações que nós tivemos, é oportuno também falar. Em 2021 tivemos a grande cheia histórica do nosso estado. E naquele momento, lá em 2021, nós tivemos 950 e poucas operações, 5 bilhões e 200, salvo engano foi esse número, de anistias, de remissão de dívidas. Mas por quê? Os produtores rurais foram dizimadas suas plantações. Por exemplo, você que conhece Boca do Acre, lá ao baixo, lá no Baixo Platô. Então lá tinha um comércio, Edivaldo, que tinha naquela rua uma panificadora, tu ficar artilhado. Tu viveste com a tua família numa maromba, tu não conseguia produzir pão, tu não conseguia vender, porque todo mundo saiu daquela região. Tu tinha que ficar ali reparando da sua casa. E aquela pessoa foi afetada diretamente, impactada com a enchente, e aí foi um indicativo de lei, a acessibilidade do governador e a gente da Casa Civil, juntamente com a Casa Civil, mandando uma mensagem para a Assembleia que prontamente aprovou isso. Em função da catástrofe que passou o Estado em 2021. Em 2022 também tivemos isso, mas foi 1 milhão somente de anistia. Então são esses aí, eu vou dizer que foram os refis. Mas nós fizemos renegociações no tempo da pandemia. Fizemos 6 meses. Aquele cliente que tinha pego um financiamento em 2019 ou no início de 2020, veio a pandemia, lockdown, todo mundo fechado, parado. Quem vai desenvolver, né? Como que ele vai pagar? E nós tivemos que prorrogar, sem cobrança de multas, juros, nada. Jogamos 6 meses. Aí veio a segunda alça da pandemia. Infelizmente, em 2021. E nós tivemos que realmente prorrogar por mais 6 meses. Então, de forma, nós tivemos que compatibilizar também a agência de fomento, compatibilizar seu fluxo de caixa. E aí nós saímos da ordem de 10, 15 bilhões de renegociações, passamos para 48 em 2020, 2021 40, tanto é que ano passado foram 30, que é a média que a gente faz anualmente de renegociações de crédito. Complementando aí que o presidente está comentando com a gente, a FEAM ela tem cumprido seu papel social e eu posso dizer isso com total conhecimento porque nós trabalhamos com isso. No auge da pandemia eu achava que o negócio ia enrolar, cheguei até a ligar várias vezes o presidente, porque todo mundo foi atrás de dinheiro, né? Ficou aquele momento tumultuado, inclusive quando eu fui entregar o prêmio para o Marcos ano passado, falei, rapaz, tu tá de parabéns, como é que tu conseguiu sair daquele enrosco, sufoco, né? Mas eu gostei muito, Marcos, das linhas, mas a gente vai falar agora no meu sentimento da cereja do bolo aqui, que a gente não falou ainda. As linhas, você está de parabéns, né? A parte, você está atendendo praticamente todos os segmentos da nossa economia, governo do estado do Amazonas, governador Wilson Lima. Conseguiu abarcar aí, né? Foi excelente aí, um leque dando grande, esse né? espaço todo para você criar todos esses segmentos, mas nós estamos vivenciando um momento onde toda a população, na hora que vai pagar a energia, fica ali sentindo a dor no bolso, porque cada vez mais a energia está mais cara e me parece que a FEAM não deixou isso de fora no momento que eu acho que ela pensou em resolver, trazer aí uma solução para isso com a linha
Crédito Energia Sustentável. Hoje, para você que está nos assistindo, é a melhor taxa de juros do Brasil. Eu queria um pouquinho falar sobre isso. Podemos falar? Antes do presidente Marco, eu queria só ilustrar. Hoje eu vi uma pesquisa da Abrace, que é a Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia Elétrica. E na pesquisa dizia o seguinte, que o segundo item, o maior vilão que compromete o orçamento da renda média das famílias é a energia. Sem sombra de dúvidas. E terceiro, combustível. Primeiro, alimentação. Segundo, energia elétrica. E terceiro, combustível. E eu estou vendo aqui, que eu baixei aqui a tabelinha, vai até 200 mil, né? Exatamente. Aí eu apresento, por favor, fique à vontade. Aí nós estamos falando, como você falou logo, esse programa de energia sustentável foi uma demanda que tivemos, né? O governo do estado, enfim, o governador Wilson Lima tem uma preocupação também muito grande, vai ser um viés, né, para os próximos anos a gente tratar esse assunto, como ele quebrou o monopólio do gás, e nós vamos para esse lado aqui, a FIAM, com a energia sustentável, que é energia solar, fotovoltaica, enfim. É promover, né, vamos dizer, ações mais positivas, e aí mostra mais uma vez um modelo exitoso que tem nosso polo industrial, os 3% somente de devastação, 97% de preservação. Essa linha vai trazer mais isso. E realmente, em função do custo disso, como bem falou nosso presidente, a FIAM criou esse produto. É até R$200 mil, com taxas subsidiadas. Nós estamos falando uma taxa de 6%, que vai ter um bônus em todas as nossas linhas. Nós temos um bônus de 25%. Repete essa taxa para quem está ouvindo aí. Vale 6%, né? 6% ao ano, com um bônus de adimplência de 25%, ela cai para 4,5% ao ano. Estamos falando uma taxa aí de 0,39 ao mês, com até 12 meses de carência e 8 anos para pagar. Aí nós estamos falando mais 80 e poucos meses aí para pagar, 84 meses. E eu estou vendo aqui, presidente. Mais uma vez, presidente, tem a premiação para adimplente, né? Quando você diz que é 6... Isso, que paga em dia. É o mas bônus se pagar de em dia tem o bônus. Bônus de adimplência de... E eu estou vendo aqui, na tua tabela, que ainda há um limite aceitável de restrições, é isso? Exatamente. Na capital, né? Vamos lá, para micro e pequenas empresas. Se você, a empresa, de repente, está com um pequeno problema, uma dificuldade que teve, que às vezes a pessoa nem sabe, Arivaldo. Aí ela tem aqui um limite de restrição aceita, desde que não seja restrições financeiras, for em contas de consumo ou nas lojas comerciais, de até R$5 mil. Se for no interior, é o dobro disso. Para o profissional liberal, a pessoa física, Arivaldo, lá, aquele, de repente, um contador, que ele tem uma bateria, ele faz sistema de birô de serviços, ele tem N computadores, ele tem 10, 15 funcionários, ele precisa ali, ou estão trabalhando com ele, dividindo aquele escritório, o próprio odontólogo, que tem um consumo alto de energia em função dos compressores, das máquinas, dos equipamentos, dos apliquechos, do ar-condicionado que tem da secretária, enfim, o computador ele tem aí uma conta aí de R$4, R$5 mil mês, Erivaldo. Então esse profissional também pode ter uma linha de acesso até R$100 mil, também com as mínimas restrições de 5 a 10 mil. 5 mil no capital, 10 mil no interior. As associações e cooperativas, nós só vamos atender no setor primário, as associações e cooperativas, as agroindústrias e empresas rurais. E aí nós estamos falando aquelas agroindústrias que processam, por exemplo, que trabalham com fruticultura, que produzem um açaí, os abatedores, com beneficiamento de castanha, enfim, de alguma coisa, tem um consumo alto, até 200 mil, e para o próprio produtor rural, que trabalha, por exemplo, com um sistema de hidroponia, que precisa de uma irrigação, que trabalha com uma ordenhadeira mecânica, automatizada, que tem um consumo razoável de energia, verifica a viabilidade, ele paga energia ali. Então, o que vai fazer a capacidade de análise, o presidente? Vai ser o que ele paga de energia mensal. E famílias? Fantástico. Não, nós não podemos. Nós trabalhamos com atividades produtivas. Somente a FIAM só faz financiamento para atividade produtiva. Procuram muito, né? Vão no nosso site, como eu anteriormente, eu quero fazer kitnet para viver de aluguel. Não, nós não atendemos. Fantástico. Então, somente para as atividades produtivas. Então, seja até 200 mil. Até 200 mil, isso é um investimento fixo, com esses prazos aí, de até 96 meses para pagar, incluso aí 12 meses de carência. Financia equipamentos e mão de obra, né? Também? Tudo. Porque hoje, quando você vai fazer um orçamento, mão de obra especializado também, né? É a mão de obra para instalar. É uma instalação. É, isso mesmo. E aí já está incluso aí, que eles fazem o projeto, a elaboração,
que ele tem que fazer a liberação Se fosse junto o torniquet que a gente chama. Isso. Torniquet. Ele vai ter que fazer a homologação junto à empresa Concessionária. concessionária. Entendeu? Tem todos um prazo. Parecer de Então, acesso. Nós tivemos reuniões com 2 empresas já nesse segmento, aprendemos até com ele, para desenvolver um produto adequado ao mercado. E aí, como é que faz a forma de liberação? Até isso. Hoje a gente vai liberar no mínimo 50%, porque tem a mão de obra, requer compra das placas. que Inversores. são inversores, que é a parte mais cara, exatamente. Perfeito. O Banco de presidente está por baterias. dentro. Banco de bateria. Exatamente. Isso. Aí se for off-grid. On-grid. Aí vamos lá. Ele precisa nesse orçamento, tem que estar contemplado lá. Quantos por cento que vai ser pago para aquele fornecedor A? A FEA não libera na conta do cliente. A gente libera Vai pagar para o fornecedor. É o fornecedor A de livre escolha. E vocês que estão nos assistindo, a gente pede que... Realmente, hoje tem N empresas no mercado. Muitas empresas no Febre mercado. hoje, né? Tem muita gente. Mas procurem aquela que você vê que é daquela sua confiança. confiança. Verifica se já instalou em outro local, para não ter problema. Então eu quero que libere 50% para aquela empresa, dos 200 mil, vai liberar 100 mil, Erivaldo. Nesse tempo aí, se instala um projeto desse de 90 a 120 dias. Hoje, o prazo de homologação junto à empresa concessionária, eles dão até 15 dias, estando o projeto tudo ok. Sim. E essas empresas que são mais robustas, que estão no mercado, elas têm essa, não vou nem falar o nome, expertise, que é até o nome dela. Pois é. Não vou nem falar, que tem já o know-how. Tem né? experiência. Tem a experiência, que tem o know-how já no mercado. Mas que realmente seja da escolha. E aí o cliente vai dizer, eu quero que pague 60%, 70%. Fantástico. E aí o restante, quando terminar o Na projeto, conclusão. na conclusão e pronto. E aí sim, ele tem todo esse prazo de carência sem pagar nada. A partir disso, ele tem até 12 meses. Nós criamos o até 12 meses. Não quer dizer que tu vai pagar isso, porque não é bom tu pagar juros, né? Depois vai ter o prazo de retorno disso, o payback geralmente de um projeto desse, Erivaldo, é de 3,6 meses, 3,6 anos até 4 anos. 4 anos, dependendo do tamanho do sistema. Exatamente. Olha, excelente, a nossa conversa está muito boa, nosso tempo correu rápido. Nós vamos já para as nossas considerações finais, mas eu preciso ainda pontuar uma última linha que está aqui como novidade, que é a questão do crédito inovação, presidente. Você poderia explicar rapidamente o que seria essa linha? É outra demanda reprimida que nós tivemos, né, no momento lá em novembro e dezembro. É de acordo com essa daí é tocada com o projeto através da nossa Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a das startups. Né? Mas é aquela empresa que já saiu da fase de protótipo, Erivaldo. Embrionária. Já saiu da fase embrionária, de ideação. Ela já está pronta para lançar esse produto no mercado. Ela já saiu, ela precisa fazer o que em economia, que a gente fala? Escala. Ela precisa já lançar, né, esse produto aqui em escala. Então ela não tem o capital de giro. Ou ela não tem aquele equipamento. Aí, nesse caso, ela precisa apresentar um projeto de viabilidade, não é isso? Mas é através da SEDECT, porque então, é a SEDECT que vai validar se é de fato produto, inovação. Se é de fato inovação. Era feito um projeto na SEDECT para aprovar um projeto de viabilidade econômica para o negócio. Para o negócio. E o negócio aprovado, então, ele pode ser submetido a uma linha de crédito, que é essa aqui na FEA. Isso, até 150 mil com as mesmas taxas da energia sustentável. De 6%, rebate de 25% de desconto, cai para 4,5%. Então, até 150 mil, com esses prazos também. Se for para investimento, pode chegar até 5 anos a 9 anos. Aí, presidente, nesse caso, a gente tem que falar o seguinte. Esses projetos para a SEDECT, aí sim, só o economista pode fazer, tá? Bem, deixando claro aqui. Vamos chegar aqui nas nossas considerações finais. Alguma pergunta? Assim, presidente Marco Vinícius, considerando esse crescimento exponencial nos últimos 4 anos, como é que o senhor entende aí, daqui para frente, eu sei que tem muitos produtos, mas qual seria a tendência aí para a FEAM, as próximas ações, assim, bem rápido, o que o senhor imagina, olhando para frente? Nós temos uma meta que o governador lançou, né? Está lá no item 12 do plano de governo do nosso governador, fomento e geração de renda. Vão ser 1 bilhão que vão ser injetados. Eu vi aqui. 1 bilhão para os próximos 4 anos, 250 milhões ano. Estamos com uma meta para esse ano de 277 milhões.
Queremos atender aí anualmente 23 mil a 24 mil operações, 22 mil, de acordo com a pulverização do crédito. Acreditamos muito nessa linha da energia solar, né? Além das outras, do comércio, prestador de serviço. E aqui a gente não faz nada sozinho, por isso que eu preciso dos parceiros técnicos, eu preciso desse rol, essa gama de linhas de produto que nós temos para poder ser acessível e nós atingimos o objetivo. Perfeito. Em consonância, o plano de desenvolvimento econômico concebido pelo Estado. Então, é essa a meta, esse é o desafio que dormimos em cima desses números e pensamos diariamente nisso. Erivaldo? Eu não queria perguntar, eu queria fazer a seguinte consideração final aqui, Marcos. A sociedade precisa entender o seguinte, que o emprego formal, ele cada dia mais entrou num processo de declínio, ou seja, de desaparecer. O que restou, então? A capacitação técnica para o seu empreendedorismo. Isso gera emprego de serviço. As maiores geradoras de emprego no Brasil são as micro e pequenas empresas. As grandes empresas geram empregos, mas as micro e pequenas são as que geram mais, se você for fazer o somatório de tudo. E aí, você não está só. A gente percebe que o Estado, a linha do Estado, o braço do Estado nesse caso aí, aqui no Estado do Amazonas, está sendo representado pela AFEA. Portanto, se dirija para esta agência ou para um profissional liberal para ajudar você a desenvolver o seu trabalho, o seu projeto, o seu empreendedorismo, o seu empreendimento. E assim você não vai ficar uma pessoa mais no sol aí, desempregada. Você vai ser um investidor. Perfeito. Presidente, eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu sei que a sua agenda é muito complicada. Você conseguiu um espaço para estar conosco. Queria parabenizar não só você, mas como toda a equipe da AFEAM. Afinal de contas, uma andorinha sozinha não faz verão. A gente sabe que os desafios para 2023 são muito grandes. A gente tem aí uma economia desafiadora pela frente. E queria abrir o espaço para suas considerações finais. Verdade. Desse desafio, né, com essa reforma tributária que está nos tirando o sono, né, nosso polo industrial de Manaus é todo tempo atacado, mais uma vez, enfim, eu sou muito otimista quanto a isso, né? Esperamos realmente que se resolvam isso, que se mantenham também, porque a fonte também de alimentação do nosso crédito é através do nosso modelo exitoso, como eu falei, do polo industrial, para a gente ter o FMPES, para estar aí fomentando a economia, gerando emprego, gerando renda. Essa parte social que a FEAM também faz, né, em todo o crédito, é o crédito inclusivo. Eu costumo dizer que é o banco de oportunidade para aquelas pessoas menos favorecidas. É onde eles procuram, né, ter todo o subsídio. Essas taxas, essa linha aí, nem incidência de IOF tem. Então, até isso é isento. Então, consegue ter um custo efetivo total, realmente é isso. Só tem uma pequena taxa de cadastro, mais nada. Enfim, é isso que estamos levando, né, com todo o time da FEAM. O governo do estado tem dado todo o apoio à nossa agência, né, e toda a nossa equipe. É importante também que estamos fortalecendo esse time, né, toda a equipe. Fizemos um concurso, né? Legal. Aí nós fizemos no final do ano passado, em setembro. Estão sendo convocados, vão chegar novos 21 colegas para somar, né, e realmente fazer com que esse crédito chegue na ponta. Isso que é importante, é o desafio, e chegar ao crédito com responsabilidade, na dose certa, enfim. Precisamos de parceiros, né? O Conselho Regional de Economia tem feito uma divulgação muito importante nessa área, né? Eu queria também, em nome do Governo do Estado, em nome da nossa agência de fomento, agradecer a nossa participação aqui. Estamos sempre de portas abertas aí para atendê-los. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado pela presença do nosso conselheiro Erivaldo, presença do nosso vice-presidente Márcio Paixão. Lembrando sempre que esse nosso programa é um oferecimento do Estúdio Amazônia Podcast. Caso você queira fazer o seu podcast ou fazer seu curso, nós temos toda a estrutura para lhe atender. Muito obrigado e até o próximo programa.